Eu me refiz e, claro, de lá eu fiz uma campanha intensa pelo Lula, me filiei ao PT nesse processo para ajudar a fortalecer a figura de Lula, e Lula me convidou no final de 2022, quando ele já estava eleito, já era presidente, ele não tinha tomado posse, ele fez uma viagem a Madrid e me convidou para voltar para o Brasil. Ele falou: o Brasil é seu lugar, você tem que voltar e eu quero que você trabalhe comigo, quero que você trabalhe no enfrentamento à desinformação. E nesse dia aconteceu uma coisa, eu acho que eu nunca contei isso, estou contando pela primeira vez. Eu cheguei, né, ele marcou comigo 19 horas, então eu estava pontualmente às 19 horas no hotel em Madrid. E o Noêmia e Rafael Reiber, que é o diretor do Fórum de Ação Comum, e ele atrasou, né? Ele atrasou porque ele, na atividade dele, eu estava sentado no hall e vi quando ele chegou, com as pessoas acompanhando ele, e uma mulher chamou ele de ladrão, filmando ele, né? E eu acho que foi a primeira vez que Lula teve contato, assim, direto com uma ofensa que não era uma ofensa virtual, né, na rede. Porque Lula não tem celular, ele não tem mídia social, ele não frequenta, né? Ele é Lula. Então ele não vai no supermercado. Eu acho que Lula ele não tem memória de quando ele comprou o próprio papel higiênico dele. Né? Na fila do açougue. Então ele não tem esse contato. Ao contrário de mim, de Manuela Dávila, de Maria do Rosário, de Márcia Tiburi. Que vivem na rua. Que vivemos na rua. Eu vou comprar minha comida, eu faço minha feira. Então, eu tinha contato com essa violência, né? Eu acho que foi o primeiro dia que ele teve esse contato. Quando eu cheguei na suíte, ele estava com a Janja, ele estava abalado mesmo, assim. Aí já tinham descoberto quem era a mulher era uma funcionária do Santander, brasileira, ou seja, uma burguesa maluca que acredita em fake news e que ofendeu. Então, nesse dia, ele estava particularmente tocado com esse tema das fake news e da desinformação. E ele me convidou e eu falei: olha, eu vou com prazer, eu quero fazer um trabalho e já tenho um plano de enfrentamento. E então eu voltei de Madrid e vim, e ele me recebeu super bem e me apresentou a Paulo Pimenta. Mas a vida é real e é de viés. E existe a realpolitik, né? Pragmatismo político. A relação com o Paulo desandou, não desandou? Eu vi que teve algumas polêmicas aí. A polêmica que teve foi o seguinte: é isso. Existe a realpolitik, o pragmatismo político. Lula foi eleito por uma frente ampla. Uma frente de direita, centro e esquerda. Graças a essa frente ampla que ele conseguiu articular com muita habilidade, ele se elegeu. Sim. E essa frente ampla, claro, ela tem de tudo. Uma vez estabelecido o governo dele, é óbvio que os setores de direita vão querer tomar o governo. Claro, né? Com certeza. É uma frente ampla, vão querer tomar o governo. E essa não há... claro, nessa frente ampla, Lula fez uma aproximação com Eduardo Leite naquele momento que ele estava voltando. Que eu estava voltando. Essa aproximação tem a ver com muitas questões do pragmatismo político. Primeiro, Eduardo Leite estava privatizando um presídio no Rio Grande do Sul. Ele é um privatista, ele privatizou quase todas as empresas públicas e ativos públicos, e a consequência a gente está vendo agora com o desastre no Rio Grande do Sul. Ele e o Sebastião Mello são dois privatistas, então ele queria privatizar a prisão e ele só privatizou esse presídio com o apoio do PT na Assembleia Legislativa. Isso significa que houve um acordo ali entre PT e Eduardo Leite, provavelmente para Eduardo Leite declarar algum apoio a Paulo Pimenta nas eleições de 2026, né? Porque Eduardo Leite não pode se reeleger, e Eduardo Leite se reelegeu no segundo turno com o apoio do PT. Né? O PT optou por apoiar Eduardo Leite do que votar em Onyx Lorenzoni, que era mais de extrema-direita. Esse aí é apoiador do Bolsonaro. Esse é. Então, Eduardo Leite tinha ali um verniz de modernidade, principalmente quando ele usou o pertencimento dele à comunidade LGBT como um elemento para parecer moderno. Então, Lula tinha feito uma viagem ao Rio Grande do Sul, o casal, Eduardo Leite, marido, que eu não sei o nome do marido dele, não vou citar porque eu não sei, não é por má vontade. O casal recebeu Janja e Lula. Então tinha aquela coisa ali, aquele aspecto assim, de civilidade. O governador nos recebeu. Estava nesse momento. Só que nesse momento, quando eu estava fazendo as tratativas para ir para o governo, Lula decidiu descontinuar as escolas cívico-militares, que o Tarcísio quer dar continuidade aqui agora. Em São Paulo, o pessoal está protestando aí agora na Paulista. Multiplicando. São as escolas
estão provadas, né? Existem pesquisas feitas por pedagogos, estudiosos da educação, que as escolas cívico-militares, elas são caras, elas são ineficazes, o projeto pedagógico não é emancipatório, não gera cidadãos críticos, além de tornar as escolas um ambiente absolutamente insalubre para a diversidade. Nossa, total. Imagina. Diversidade sexual e de gênero, diversidade religiosa. Se colocar seu filho gay numa escola militar, você vai acabar com a cabeça do moleque. Isso é voltar uma era que a gente já superou. Né? Não, por favor. Ou botar ou as crianças do candomblé, por exemplo. Sem dúvida, lógico. As crianças do candomblé, religiosa, espíritas, claro, ou mesmo judias, né, numa escola dessa. Enfim, então as escolas são ineficazes, Lula descontinuou o projeto, 13 governadores de direita decidiram continuar com o projeto com recursos próprios. Um deles, Eduardo Leite. Eduardo Leite fez isso, Lula tinha acabado de visitar ele. Eles estavam assim numa espécie de lua de mel, né? E o cara traiu Lula na sequência, dizendo que ele ia dar continuidade a essas escolas. Então, de todos os 13 governadores, o que mais me incomodou foi Eduardo Leite, porque ele é gay. Se ele é gay, ele sabe, ele diz que é gay. Se ele é gay, ele sabe o quanto essas escolas são insalubres para a comunidade LGBT. Então eu fiz uma crítica a ele no Twitter, uma crítica política, que naquele momento foi... eu tenho certeza disso, não tenho provas, mas eu tenho certeza que ele ligou para Paulo Pimenta, porque o tweet que eu fiz teve uma repercussão muito grande. Ele deve ter ligado para Paulo Pimenta então aproveitou ali esse tweet para fazer o que ele já queria fazer, que era me tirar da equipe. Ele não me queria na equipe porque, em contraste, eu sou João Willis. Eu tenho um passado. Né? Eu não posso negar isso. Então ele tinha um ciúme, ele tinha medo de que eu chegasse lá para tomar o ministério. O protagonismo ia ser mais seu do que dele. Eu nem queria, porque quando eu disse para ele, quando eu conversei com ele, eu falei, Paulo, eu quero ficar na retaguarda. Você falou, não quero linha de frente. Não quero linha de frente, quero ficar na retaguarda, quero ajudar no pensamento e nas políticas públicas. Mas ele não tomou dessa forma, porque ele é vaidoso, porque ele é um homem hétero, gaúcho, que não admite que homens gays ocupem posição de poder e, sobretudo, estejam na mesma linha que ele. Então tem um traço de homofobia nesse comportamento, tem um pouco de ciúme, tem tudo. Então ele achou nesse tweet a oportunidade que ele queria, que ele precisava para convencer Lula e convencer Janja de que eu era um problema para o governo de reconstrução e união. Então ele fez isso e meu saudoso pai dizia que quem muito se abaixa... Pode falar? Pode, claro. Quem muito se abaixa, o cu aparece. Então, eu não vim atrás de um emprego, eu não preciso de um emprego, eu trabalho. Eu sou professor, sou intelectual público, sou jornalista, não era um emprego. Eu não queria um lugar para me encostar no governo. Eu queria trabalhar contra a desinformação, eu queria colaborar para o governo que eu ajudei a eleger. Eu queria enfrentar um dos principais problemas que afeta o país desde 2016, que é a desinformação, a mentira, as fake news. Era uma contribuição, então eu disse para ele, você não me conhece, ou você finge que você não me conhece. Eu disse, olhando nos olhos dele, eu falei, eu não quero um emprego, Paulo. Eu não sou essa pessoa. Então, fique com o seu emprego. A partir daí, eu fechei as portas. Não quero. E foi ótimo. Ao fim e ao cabo... O Lula não te procurou já? Não, nem Lula nem Janja me procuraram. Acho que eles ficaram constrangidos, na verdade, né? Porque eles... eu não os condeno, não. Porque Lula tem que fazer a realpolitik mesmo, né? Que articular, né? E outra coisa, eu sou muito independente mesmo. Eu sou intelectual público. Eu não vou me alinhar a tudo que o partido defende. Muito pelo contrário. Né? Tem coisas no PT que eu acho execráveis, e eu vou dizer que são execráveis. O governo tem feito coisas que eu acho o fim, e eu diria que é o fim. Então foi melhor, eles me fizeram bem, me deixando fora, porque eu consigo ser uma voz, que eu sempre fui, uma voz independente. Porque mesmo sendo deputado federal pelo PSOL, eu não pensei duas vezes, não fiz cálculo político para defender Dilma, porque era o certo naquele momento.